E chegou a hora do Ver Mais Saúde, um espaço criado para tratar de qualidade de vida e de bem-estar. Informações que podem te ajudar a prevenir doenças e te orientar em caso de algum diagnóstico. Recebemos especialistas gabaritados e reconhecidos no nosso estado. O quadro Ver Mais Saúde é feito em parceria com a excelente clínica Doutora Altoff, referência para toda Santa Catarina em diagnóstico por imagem. Na edição de hoje, o assunto é aneurisma. Estamos recebendo no estúdio o médico neurocirurgião, o Dr. Luiz Pedro Willeman Rogério. Doutor, seja bem-vindo ao Ver Mais. Obrigado, Gisele. Uma boa tarde. E estou à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que é bem importante. Bem importante. Doutor, o que é um aneurisma? Então, um aneurisma, para o pessoal entender, eu costumo fazer uma alusão ao encanamento de uma casa. Tá. Né? Assim como uma casa precisa de água para funcionar, o nosso cérebro ele precisa de sangue para funcionar. Né? E quem leva esse sangue, na nossa casa, quem leva essa água é o cano, no nosso cérebro são nossas artérias. E no momento que uma dessas artérias se fragiliza, forma uma bola, como se fosse uma bexiga. Né? E essa bexiga é o que a gente chama de aneurisma. Né? Então, e o grande problema é o risco que o aneurisma traz, que é o risco de um rompimento. Assim como um cano, com o passar do tempo, ele pode estourar, o aneurisma é essa manifestação de um cano estourando. E as causas são naturais ou fruto de hábitos, ações humanas? Um pouco das duas coisas. Ah, é? Os principais fatores de risco é a pressão alta e o tabagismo. Tem outros fatores que influenciam menos, mas esses são disparados os dois principais e são dois fatores que a gente escolhe trazer para a nossa vida ou não. Né? Mas, paralelamente a isso, tem a estrutura do nosso corpo, que a gente herda dos nossos pais, ou seja, a genética também influencia na formação de aneurismas. Também influencia. E quais são os sintomas daí? Como é que aparece? Quais são os sinais? Isso. Importante, o aneurisma é uma doença ninja. Ela é silenciosa. E essas que são as piores, né? Mas quando se manifesta é porque já é tarde demais, né? Quando, por exemplo, um aneurisma traz a dor de cabeça, que é uma dor de cabeça muito intensa, né? Que o paciente ou desmaia, tem que ir para o hospital, né? É porque o aneurisma já rompeu. Normalmente ele não traz sintomas. Claro, tem raros casos em que quando o aneurisma está muito grande, ele comprime algum nervo, a gente vê uma alteração na pupila, por exemplo, uma pupila maior que a outra, né? Ou então uma dor de cabeça na hora da relação sexual, que raramente pode estar relacionado ao aneurisma cerebral. Agora, doutor Luiz Pedro, essa questão da dor de cabeça é importante, né? Que eu falei lá no começo do programa, lá na abertura. Há como diferenciar a dor de cabeça de um aneurisma de outras dores de cabeça? Muito difícil. A gente tem que diferenciar uma dor de cabeça que pode sinalizar que você tem uma doença, não necessariamente um aneurisma. Né? Ou seja, uma dor de cabeça que não seja uma enxaqueca clássica ou uma dor de cabeça tensional, né? Secundária à tensão. Então a gente leva em consideração alguns sinais de alarme que são importantes. Por exemplo, uma dor de cabeça que não melhora com tratamento nenhum. Uma dor de cabeça nova depois dos 40 anos, né? Ou uma dor de cabeça que vem com essa alteração que eu comentei, uma alteração pupilar, por exemplo, algum outro déficit neurológico, como a dificuldade de movimentar os olhos, ou então uma dor de cabeça no ato sexual. São bandeiras, são sinais de alarme de que, opa, talvez essa dor de cabeça não é tão banal. Pode estar relacionada ao aneurisma, algum tumor, alguma outra coisa. Sim. Tem idade? Aneurisma não escolhe idade, pode acontecer em criança e pode acontecer em idosos, mas mais tem comum? Mais comum seria em mulheres na pós-menopausa. Isso que eu ia te dizer, né? Qual era o público que é mais acontecido? Então, as mulheres depois da menopausa. Da menopausa, em virtude da deficiência de estrógeno. Né? E os fatores de risco, você já falou ali, né? A questão dos hábitos de vida, né? Exato. Tabagismo, você falou que acontece mais em mulheres depois da menopausa. Por quê? Em mulheres é por causa da deficiência hormonal. A hora que vem a menopausa é porque o estrogênio reduz o nosso corpo e toda mulher sabe a importância do colágeno, né? E o hormônio influencia na quantidade de colágeno que o nosso corpo tem. E as nossas artérias também têm colágeno. É isso que dá resistência para a nossa artéria. Né? Então, no momento que o colágeno também reduz, isso facilita a formação de um aneurisma. Interessante, né? O colágeno, muitas mulheres acham que é só para estética, mas só na pele? Não, né? Não, tá na no corpo verdade inteiro. você está ajudando para o seu corpo todo, né? Exatamente. E agora a prevenção, tem como prevenir? Quando é genético, a gente não tem como mudar, mas aí vem o diagnóstico precoce.
né? Tá. E como Ou é seja, que faz esse diagnóstico quem tem precoce? história na família de aneurisma, Tá. né? A gente tem métodos de imagem, por exemplo, angiorressonância, angiotomografia, em que a gente consegue diagnosticar precocemente. E se você trata precocemente, você evita a ruptura, que é uma situação catastrófica, né? Geralmente, quando um aneurisma rompe, pelo menos metade dos casos é óbito na certa, mesmo com todo o tratamento. Sim. Né? E aquilo que você pode alterar é sim os fatores de risco, como o cigarro, como a pressão arterial, né? Então isso depende mais de você, né? Se você controlar, com certeza você está reduzindo o risco de ter um aneurisma e se tiver desse aneurisma romper. Sim, esse tipo de informação, né, essa prevenção, essa busca de um check-up para prevenir, tem que ser feita a partir de que idade? Por exemplo, nas mulheres só quando chega a menopausa que começa a se preocupar com esse problema ou antes já dá para ver? Não, se a pessoa tem história na família, já mesmo jovem, tem que ir já desde jovem. O ideal é investigar. E se não tiver, e que pode ter também? A gente não indica de rotina. A gente indica e sim os controles dos fatores de risco. Né? Nós já falamos então da questão hereditária, dos fatores de risco. As pessoas se preocupam muito com esse mal, doutor? Olha, tem se preocupado mais, né? Porque a gente estava falando da questão da queda das temperaturas e a relação com o aumento do índice. Por quê? Porque quando a temperatura cai, o nosso organismo reage fazendo vasoconstrição, né? Ou seja, diminuindo o lumen das artérias, isso aumenta a pressão. E aí que nessas situações que o aneurisma rompe. Né? Então, nesse caso, quando acontece, por exemplo, vem um frio intenso como esse, tem que ficar em alerta. O pessoal que tem caso na família, que já teve, né? O tratamento é fácil? Olha, não é que seja fácil, mas hoje a gente tem uma série de tratamentos à disposição, né? Agora, o tratamento ideal é quando a gente diagnostica precocemente. Mesmo quando rompe, tem tratamento, mas aí a gente não consegue garantir bons resultados. Então. Doutor, a gente agradece a sua participação, né? Nós temos o site aí na tela, o pessoal pode... doutoraltoff.com.br, o pessoal pode acessar lá, tem informações, né, dos médicos, tá bem, é bem legal o site, é bem fácil de navegar. E a gente agradece a sua participação, informações preciosas que realmente podem salvar a vida, né, doutor? É verdade. Muito obrigado também. Volta sempre aqui? Sempre que vocês quiserem. Então tá certo, conversamos com o neurocirurgião Dr. Luiz Pedro Willeman Rogério.